da ressurreição de Jesus, da manifestação da presença de Jesus e a importância dela. Esse texto, diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Diz que Jesus apresentou-se vivo com provas incontestáveis. E eu tenho dito aqui para vocês a importância da manifestação de um Jesus vivo na nossa vida. A palavra de Deus diz em Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que nós não cremos em uma religião, não é uma placa, não é uma religião, mas nós cremos em um Jesus vivo. Nós cremos na palavra de Deus que fala que Jesus ressuscitou. E esta crença nossa, ela deve estar baseada em experiências com Jesus. Não somente uma experiência de ouvir falar, mas uma experiência de aquilo que acontece na nossa vida. Então eu falei para vocês como as manifestações, elas mudaram a vida das pessoas que passaram por elas. E hoje eu vou trazer mais uma delas. Como que a manifestação, a presença de Jesus mudou a vida de 2 discípulos. Essa é uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. Não me canso de pregar nela, mas acredito que hoje algumas coisas já vou repetir do que eu já falei, talvez alguns não estavam aqui, não ouviram, mas vou falar algumas coisas novas também. Mas é a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Pelo contexto, o contexto de horário, de horas, na semana passada eu falei de Maria, quando ela foi, logo que amanheceu o dia, no túmulo, e ela viu o túmulo vazio. E aí ela teve um encontro com Jesus ressurreto. Depois deste horário, Jesus apareceu para esses 2 discípulos no caminho de Emaús. E depois dos discípulos no caminho de Emaús, Jesus apareceu para os discípulos dele, os apóstolos, naquela casa, naquele lugar fechado, que é onde nós conhecemos a história, está vindo outro nome na minha mente, não é Maomé, como chama? Tomé. Está vindo o islâmico? Tudo com E, não é, irmãos? Tem hora que confunde. Tomé, ele diz que não acreditava, se ele não colocasse o dedo, ele não acreditaria. E depois Jesus aparece nesse mesmo lugar e Tomé está ali. E aí Jesus diz: vem, coloca a mão aqui no meu lado. E aí ele diz: Senhor meu e Deus meu. É uma das grandes declarações da divindade de Jesus. Essa aparição de Jesus para os discípulos foi então na parte da noite. E antes desse horário da noite, Jesus apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Que interessante, eu nunca tinha pensado, irmãos, mas olha só, é a questão do tempo, Será que Jesus apareceu praticamente nos 2 lugares ao mesmo tempo? Mas a distância era de 11 quilômetros. Por isso que Jesus veio com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e quando estava escurecendo, os discípulos disseram: olha, fica conosco. E Jesus ficou com eles, e mais à noite Jesus aparece lá em Jerusalém, 11 quilômetros de distância, Você vê o corpo de Jesus, o corpo ressurreto dele não tem limitação de tempo e de espaço, é o que a Bíblia ensina. Mas vamos lá para os discípulos do caminho de Emaús. Essa outra história a gente vê na semana que vem. Em Lucas 24, versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus:
que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa foi a segunda vez que Jesus apareceu. É interessante esse texto, que ele traz um pouco de um contexto de como é a vida das pessoas antes de ter um encontro com Jesus. O que eu estou usando essas quartas-feiras para ensinar para vocês é que quando acontece uma manifestação de Deus na nossa vida, Ele muda a nossa vida. Essa manifestação de Deus nos transforma, é uma experiência que muda quem nós somos. Não tem como ter essa experiência com Deus e continuar a mesma pessoa. E esse texto de hoje nos mostra um contexto de como estava a vida de alguém que precisava de uma manifestação. Talvez hoje eu e você estamos como esses dois discípulos indo para Emaús. E precisamos que Jesus nos encontre no meio do caminho. Precisamos que Jesus venha até nós. O começo é o seguinte: Jesus, quando ele morre, né, e ele diz para os discípulos: não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, fiquem na cidade de Jerusalém até vocês serem revestidos do Espírito Santo. Agora, Jerusalém, o que representa Jerusalém? Jesus diz o seguinte: ó Jerusalém, você que mata os profetas
e persegue aqueles que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir você debaixo das minhas asas, como a galinha reúne os seus pintinhos, e você não quis. Jesus está dizendo o seguinte: Jerusalém, você é ingrata. Jerusalém, você não aceita os profetas que Deus te manda, você persegue e mata aqueles que são enviados por Deus. Então, Jerusalém era um lugar bom para os discípulos ficar? Jerusalém tinha matado Jesus, não tinha? Então, o mesmo lugar que acabou com as esperanças dos discípulos, que matou Jesus, Jesus diz para eles: não saiam daí, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto. Eles podiam voltar para Galileia, não podia? Eu vou voltar para o meu barco, eu vou voltar lá para a minha Galileia, para o mar. Jerusalém é um lugar de gente de nariz empinado. Jerusalém é o lugar dos sacerdotes, dos fariseus. Ou seja, Jerusalém não era um lugar que as pessoas queriam ficar, que os discípulos queriam ficar. Era um lugar que eles ficavam por obediência. Senhor, eu fico aqui porque o Senhor mandou. E diz que 2 estavam desobedecendo. 2 falaram o seguinte: vamos num caminho de Emaús, e saíram de Jerusalém. Interessante que esses 2 não eram dos apóstolos, não eram dos 12 apóstolos. Diz aqui o nome de um, o outro a gente nem sabe o nome, né? Provavelmente nenhum de nós vai chegar no céu e vai falar assim: eu quero ver Cleopas. Quem é o Cleopas? Que é esse que estava saindo no caminho de Emaús. Ou seja, não são nomes que a gente fala assim: nossa, pessoas importantes, mas eles estavam saindo de Jerusalém e indo no caminho de Emaús. Mas para Jesus eles eram importantes. Jesus disse que das ovelhas que o Pai deu para ele, nenhuma delas se perderia, e ele guardaria todas elas nas mãos dele. Então, às vezes a gente pensa que o pastor, o líder, aquele irmão é mais importante que eu, que Deus tem prioridade, né? Deus coloca: não, deixa Deus, o irmão lá tem uma vida mais difícil que a minha, aquela pessoa lá tem mais problema do que eu. O que é essa minha dorzinha de cabeça? O que é esse probleminha para Deus? Não, Deus, vai lá. E Deus poderia falar assim: não, Senhor, os caminhos de Emaús, né? Senhor, vai lá, fala com os apóstolos, deixa a gente aqui, a gente é só 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas não, Jesus não faz acepção de discípulos. Para Jesus todas as ovelhas são iguais. E diz que Jesus vem. Só que olha que interessante, olha a tática de Jesus. Jesus poderia, né, para abrir o céu, aquela voz angelical, não é? Os anjos tocando uma trombeta, desce aquele homem de branco, radiando, e fala assim: o que vocês estão fazendo no caminho de Emaús? Volta para Jerusalém. Mas não. A Bíblia diz que era um homem, andou. Imagine, 2 discípulos andando com o jornal, e olhando a notícia, né? Manchete: Nazareno é morto, crucificado. Seus discípulos estão sumidos. Procura-se, né? E eles estavam ali, no caminho de Emaús, andando e conversando, e diz que eles estavam entristecidos, né? Ou seja, não elegeu quem você queria, não aconteceu como você queria, e não está entristecido. E aí diz que Jesus vem, para no meio deles e começa a andar do lado deles, como quem não quer nada. E aí eles conversando, e Jesus do lado andando. Aí Jesus fala assim: o que vocês estão falando aí? Que assunto é esse que vocês estão? É como que Jesus pegando o bonde andando, entrando na conversa. Jesus fala: que é isso aí que vocês estão conversando? Aí eles viram para Jesus e falam assim: quem é você? Você não acompanha a notícia, não? Você não lê jornal? Você não tem o Twitter? Você não vê as coisas que estão acontecendo? Não, o que está acontecendo?
Tem gente que já não tem nem paciência, né? Mas Jesus falou, não, o que está acontecendo? O homem, o Nazareno, que foi morto pelas as nossas autoridades, e aí eles dizem assim, nós achávamos que era ele que ia restaurar Israel, redimir Israel. Sabe o que eles estão dizendo? Criamos tantas expectativas, e as nossas expectativas foram frustradas. A pergunta é, as expectativas dos discípulos de Emaús foram frustradas? Sim, mas por quem? Quem frustrou as expectativas deles? Foram os sumos sacerdotes? Foram os romanos? Foi o próprio Deus. Por quê? Porque o plano de Deus não estava na mesma sintonia que as expectativas dos discípulos do caminho de Emaús. Eles se entristeceram porque eles não reconheceram os planos de Deus. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida como a gente espera, como a gente quer que aconteça, e a gente fica triste, abatido, angustiado, amuado. E a gente achava, Senhor, eu achava que era agora que a minha vida ia bombar. Eu achava que era agora que isso ia deslanchar na minha vida. Eu achava que era agora. E falei, não foi. Porque Deus tem outros planos. Deus tinha outros planos. Então mostrou que eles não estavam na mesma sintonia. E diz que os olhos deles foram impedidos de ver. Eles não reconheceram Jesus. Então, às vezes, olha só o que o texto está ensinando. Às vezes a gente pega um caminho que é contrário à vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus para esses discípulos era, fica em Jerusalém. E eles estavam a caminho de Emaús, deixando para trás aonde Deus falou que eles tinham que ficar. Será que é só os discípulos no caminho de Emaús? Ou nós também, às vezes, deixamos para trás o que Deus quer que a gente faça e tomamos um outro caminho? Não é? Aí o que acontece quando a gente toma o caminho de Emaús na nossa vida? Quando tomamos o caminho de Emaús na nossa vida, Jesus vem do nosso lado. Só que a gente não vê. Por quê? Porque a gente eu achava que ia dar certo, eu achava que era agora, eu achava que ia ser. E Jesus está ali do lado e a gente não percebe, porque estamos entristecidos, estamos de bico, estamos fazendo, ou seja, tudo menos, vamos dizer assim, menos na sintonia. E aí, Jesus então agora vai despertar esses discípulos. A presença de Jesus coloca os discípulos no trilho novamente. Então, quando Jesus se manifesta na vida deles, é para restaurá-los, para trazê-los de volta. E eles estavam indo. E aí diz que Jesus começou a falar para eles a palavra. E Jesus foi para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não tinha Apocalipse ainda, né? Mas de Gênesis a Malaquias. Falando para eles que o Cristo deveria padecer. Que era plano de Deus. Aquilo que para eles era, vamos dizer assim, a perda. Aquilo que para eles foi a derrota, estava dentro dos planos de Deus. É como, será que, quando nós olhamos para a nossa vida e a gente está abatido, triste, angustiado, por quê? Por conta das dificuldades, das intempéries da nossa vida. Será que se a gente pegar uma lupa e olhar bem na Bíblia, não vai estar lá na Bíblia que esse é o caminho que nós deveríamos passar e está tudo certo e está tudo bem? Será que a Bíblia não ensina que talvez as dificuldades e os tropeços que a gente está passando não está dentro do plano de Deus, então a gente está criando expectativa onde não tem que ter? Que aí quando Jesus levou os discípulos na Bíblia, mostrou para eles. E aí é interessante que lá na frente os discípulos dizem assim, o nosso coração ardia quando Ele nos expôs a palavra de Deus. É como que
a tua mente está atribulada, você está angustiado, está preocupado, mas quando você para, você lê a Bíblia, algo mexe com você aqui dentro. Aqui não entra nada às vezes, porque a preocupação, a tristeza, aqui parece que não entra, mas você começa a ler, aqui parece que vai esquentando. Sabe quando a gente vai esquentando a mão no frio, que você vai passando uma na outra, e a fricção vai esquentando, 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 parece que é a mesma coisa, você começa a ler, e aí parece que as mãos de Deus vai esquentando o nosso coração frio, esquentando, esquentando, esquentando. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de despertar a nossa alma, ela tem o poder de trazer vida ao nosso espírito. Precisamos, como esses discípulos de Emaús, voltar para o caminho. Eles estavam indo, e aí eles iam chegar no destino deles, a aldeia de Emaús. Quando eles estavam chegando, Jesus fez com quem ia adiante. Jesus fez como que, olha, vocês ficam aí, aqui é o destino de vocês, até mais. Mas eles falaram, não, fica com a gente, já é tarde, fica aqui. Eu me pergunto, se eles não tivessem pedido para Jesus ficar, será que eles voltariam para Jerusalém? Se Jesus tivesse ido embora, será que eles voltariam? Ou a história só teve o desfecho que teve porque eles pediram para Jesus ficar? Parece que Jesus testou eles. A palavra está dizendo que Jesus nos testa, irmãos. Nós podemos continuar no caminho de Emaús, continuar no caminho contrário à vontade de Deus, ou podemos voltar para o caminho de Deus, para a vontade de Deus. Como? Vendo Jesus. O texto então diz que quando eles viram que Jesus estava indo embora, mas não sabiam que era Jesus, pediram para ele ficar, e ele ficou. Quando Jesus ficou, diz que Jesus foi partir o pão. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. E quando os olhos deles se abriram, Jesus desapareceu. É como que, olha, os teus olhos se abriram, agora você não precisa mais. Você não precisa mais de Jesus do teu lado. Agora ande por aquilo que você viu. Agora os teus olhos se abriram, ande com estes olhos. E quando os olhos deles se abriram, que eles viram que era Jesus e ele desapareceu, a Bíblia diz que na mesma hora. O que eles fizeram? Foram dormir? Voltaram. O que eles disseram para Jesus? Fica porque já é. Mas quando Jesus apareceu, eles voltaram na mesma hora. Eles não se importaram que era tarde. Não é? Ou seja, olha que interessante, o que a palavra de Deus está ensinando é o seguinte: quando os nossos olhos enxergam Jesus, enxergam a realidade das coisas espirituais, a obediência, ela se torna urgente. Agora, quando nós estamos, dormindo, indo, a obediência, a gente procrastina. Então, se você tem procrastinado a tua obediência, ou seja, você sabe onde você tem que estar, você sabe o que você tem que fazer, mas você está procrastinando. Então, você está igual aos discípulos no caminho de Emaús, você ainda não está vendo Jesus, teus olhos estão cegos. Agora, se você viu, você toma uma decisão urgente. Pode ser de noite, pode ser de dia, pode estar com saúde, sem saúde, não importa a situação, a obediência ela requer que seja agora. Ou seja, não tem mais nada que seja importante do que obedecer aquilo que foi dito por Deus. Às vezes a gente fala assim, não, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Não, deixa primeiro eu fazer aquilo, deixa eu primeiro fazer aquilo outro. Mas a palavra está dizendo não.
quando Jesus aparece, que os olhos abrem, opa, é agora, para tudo, deixo tudo de lado e vou voltar para onde onde eu deveria estar, e vou voltar a fazer o que eu precisava fazer. Essa é a palavra da importância ou da consequência da manifestação de Jesus na vida dos discípulos do caminho de Emaús. Resumindo, para fechar para vocês, se nossa vida está como dos discípulos no caminho de Emaús, ou seja, tivemos as nossas expectativas frustradas, estamos desanimados, estamos sem perspectivas do futuro, e estamos indo para um caminho fora da vontade de Deus, ou seja, somos candidatos ao caminho de Emaús. E se somos candidatos, Jesus aparece para nós, e quando Jesus aparece para nós, Ele começa a aquecer o nosso coração com a palavra de Deus. Quem está no caminho de Emaús precisa da Bíblia, precisa da palavra de Deus, precisa ter o coração aquecido, para ter os olhos despertos. Quando Jesus despertar os teus olhos, você vai obedecer Ele urgentemente. Eu vou obedecer Ele urgentemente. Amém, irmãos? Vamos orar? Coloca a mão no coração. Senhor, eu oro pela vida de cada um dos irmãos. Senhor, só o Senhor sabe quantos de nós, inclusive eu, estou no caminho de Emaús, estamos no caminho de Emaús, e precisamos, Senhor, da Tua compaixão, da Tua misericórdia, porque no texto o Senhor disse: ó nécios de coração, ó duros de coração, como vocês têm dificuldade de entender, de ver tudo aquilo que os profetas disseram. E eu não posso dizer que eu sou diferente dos discípulos do caminho de Emaús, Senhor. Os meus olhos também têm dificuldade para ver, eu demoro, Senhor, para entender, eu demoro para ver. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Abre os meus olhos para que eu veja, desperta em mim um desejo, Senhor, um desejo que eu não posso controlar, um desejo ardente, incontrolável de te obedecer, um desejo ardente, incontrolável de voltar para minha Jerusalém. Guarda, Senhor, o meu coração, guarda o coração da tua igreja, para que ela seja testemunha do Senhor e volte para os teus caminhos, volte, Senhor, para a obediência à tua vontade. Só o Senhor sabe aonde nós estamos e o que nós estamos passando. Sê conosco, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.